Semana passada eu comecei uma série e eu disse que estaria pregando semana passada e essa sobre crenças e crendices, coisas que como cristãos aprendemos na igreja e está errado. Mas pastor, como assim? A gente vem na igreja e aprende errado? Exatamente. Entenda que nós somos, e eu falei isso semana passada, você tem que entender quem nós somos. Nós somos cristãos que veio do judaísmo do Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. E muitas pessoas ao longo dos milênios tomaram leis do Velho Testamento e aplicaram como se isso fosse realidade, verdade para o nosso tempo como cristão. A gente vem de uma cultura romana que atravessou uma Idade Média, onde um imperador decide que o cristianismo era a religião do império, e começa a misturar tantas coisas ali. Aí você imagina o judaísmo no Velho Testamento, a tradição romana atravessando a Idade Média, e aí um monge decide fazer uma reforma, um monge alemão. Ou seja, a Bíblia é a verdade, mas Paulo escreve, eu citei esse versículo semana passada, Paulo escreve assim: cuidado com as fábulas das velhas caducas. Ou seja, o apóstolo Paulo no primeiro século já estava falando que na igreja tinha história de velha caduca, que o povo estava acreditando que eram verdades bíblicas e não eram. É igual comer manga e tomar leite, falei semana passada, morre, entorta. Estava quente, eu entrei ali dentro, aí a menina desligou o ar, eu falei, por que você desligou o ar? Porque entorta. Eu acho que alguém desligou esse ar porque achou que ia entortar. Só pode. Querido, preste atenção nisso. Essas crendices vão entrando e enraizando e a gente começa a acreditar em coisas achando que são verdades bíblicas e não são. Semana passada eu falei sobre algumas coisas. Por exemplo, quem é Deus? Existe uma mentalidade de um Deus extremamente errada. Eu não vou repetir o que eu preguei semana passada. Mas eu falei sobre louvor. Nem toda música feita por cantores evangélicos deve ser cantada. Porque tem uma sofrência gospel aí que, pelo amor de Deus, tu passa a semana cantando isso, você vai terminar a semana em depressão. E achando que está adorando a Deus. Deus não tem nada a ver com aquilo. Então eu falei sobre várias coisas do nosso dia a dia e hoje eu vou continuar. E como eu falei semana passada, não é uma palavra muito boa, entendeu? Porque tem gente que fica meio confrontado. Mas isso são ensinamentos para que você possa crescer. E hoje eu vou continuar o que eu comecei domingo passado. E eu falei sobre 3 pontos na semana passada, vou falar sobre o 4º hoje. Como receber um milagre? A gente tem uma ideia, e isso está enraizado no nosso meio, que o milagre é uma escolha aleatória de Deus. Fui com a tua cara, milagre. Tu não. Milagre, não, sim, sim. Isso a gente começa a crer como se fosse verdade. Que milagre é uma decisão aleatória de Deus. Nossa, eu estou há tanto tempo precisando de um milagre e não acontece. Por quê? Porque ainda não é tempo. Quando você diz porque ainda não é tempo, você sabe o que você está dizendo? Inconscientemente você está dizendo, é porque eu ainda não mereço. Mas isso vai entrando no nosso meio e vai passando de geração em geração. E a gente passa
a crer que isso é verdade. Isso não é verdade. Preste atenção. O milagre, ele vem na minha vida e na sua vida, independente de qualquer milagre, seja a cura, seja uma vitória financeira, seja a restauração de um casamento, seja o que for. O milagre vem na minha vida e você acha que você não merece, que você não recebeu até agora porque não merece, você não diz isso, mas você precisa entender algo. Realmente você não merece. Porque nada do que você fizer te dará autorização ou te capacitará a receber o milagre. Por exemplo, a salvação. O que você vai fazer para ser salvo? Vai subir 700 degraus de escada de joelho? Vai fazer o quê? Paulo diz, você pode dar seu corpo para queimar em praça pública. Isso não te torna merecedor da salvação. Preste atenção, um milagre você realmente não merece, mas é seu direito, pela graça. Eu não sou salvo por aquilo que eu faço, mas eu sou salvo por aquilo que Jesus fez, e pela graça, Ele me autorizou a ser salvo. Eu não mereço, mas é meu direito. Meu Deus, será que você está entendendo o que eu estou pregando? O que você pode fazer para ser curado? O que você pode fazer para merecer a cura? Nada. Mas em Isaías está escrito, pelas feridas dele na cruz do Calvário, nós já fomos sarados. Então milagre não é algo aleatório. Milagre não é algo que eu fico esperando até merecer. Não. Vamos lá? Tinha uma mulher com fluxo de sangue. Quem fez o milagre na vida daquela mulher? Ela declarou que se ela tocasse na orla da veste de Jesus, ela seria curada. Ela merecia? Não, mas era direito dela, porque Jesus autorizou. Aquilo que você pedir com fé, crendo, você vai receber. Mas foi Ele, eu não mereço, mas é pela graça dEle que Ele me autorizou, e é meu direito. Havia uma viúva que ia perder os seus filhos, em casa ela tinha uma botija de azeite. Quem fez aquele milagre tão grande? Deus? O profeta? Não. O profeta diz para ela, pegue vasilhas, muitas vasilhas, quantas você quiser. Quem determinou o tamanho do milagre daquela mulher? Deus? Sim ou não? O profeta? Sim ou não? Ela. Ei, olha para mim. Milagre na minha vida e na sua vida não é aleatório, e muito menos por merecimento. Milagre na minha vida e na sua vem de algo, da minha fé e daquilo que eu declaro na minha vida. Eu passo a alcançar o milagre. Olha só, Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, estão no poder da palavra, e aquele que ama comerá os seus frutos. Ou seja, olha o que ele está dizendo, na sua boca há poder de vida e morte. Declare palavras de vida e não de morte. Declare palavras de saúde e não de enfermidade. Declare palavras de riqueza e não de pobreza. Declare palavras de bênção e não de maldição, porque na sua boca existe um milagre. Meu Deus do céu, alguém está aqui comigo? Preste atenção. Diga milagre, que eu estou esperando. Não mereço mesmo não, mas é meu direito. E na minha boca está esse milagre. Você vai declarar o seu milagre, e essa noite, não é segunda-feira, não é semana que vem, essa noite o seu milagre vai se manifestar. Se você está enfermo, quando você passar pelas portas, você estará curado, porque Jesus já determinou e garantiu isso. Se existe um problema em casa, quando você chegar lá, estará sanado, não importa o que é ou o tamanho. Milagre não é aleatório, milagre é um ato de fé que eu decido. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Profetize o teu milagre, profetize o teu milagre. Quinto, profecia. Meu Deus do céu, as pessoas acreditam que toda palavra profética é Deus falando. Deixa eu te dizer uma coisa,
Nem toda profecia vem da parte de Deus. Eu vejo tanta bobagem, tanto besterol no meio evangélico. E eu não sei como existem pessoas que têm coragem de profetizar aquilo que Deus não falou. E a Bíblia diz, ai daquele que diz, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito. Mas o pior não são essas pessoas sem caráter que profetizam não da parte de Deus. O pior são os tolos que correm atrás dessas pessoas buscando uma palavra profética. Tem muita coisa travada na tua vida porque você ficou correndo atrás de profetada e acreditou em coisas que Deus não disse. Tem gente aqui que procura tanta oração e profecia para o mesmo assunto. Você tem profecia, vai, fica, volta, sobe, desce, mistério. Daqui a pouco uma dessas acontece e diz, bem que Deus falou. Sim, Deus falou, e as outras 5? Profecia é a palavra de Deus. Profecia sai de um altar, através de um ungido do Senhor. Pastor, o senhor não acredita naquele negócio que as pessoas falam assim, assim diz o Senhor? Ei, meu filho, é lógico que eu acredito, mas é tanta bobagem que existe, e você, ao invés de buscar a palavra de Deus, que é a profecia, você busca coisas que não vêm da parte de Deus, que enrolam e travam a tua vida. Tem hora que eu vejo coisa que me deixa doido. Olha para a pessoa, assim diz o Senhor, tenho visto o que você está passando. Todo mundo está passando alguma coisa, gente. Eu não disse nada. Eu sou o teu Deus. Descobriu isso agora, filho. Moverei sobre tua vida e te colocarei em um outro lugar. Que besteira. A Bíblia diz isso, que Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele vê todas as coisas. Eu não preciso de gente divorciada, falida, quebrada, com os filhos nas drogas, para liberar uma palavra de Deus para a minha vida. Porque na minha Bíblia, querido, profeta, tinha um outro caráter e tinha uma outra estrutura de testemunho pessoal. Deus diz que se eu julgar você, eu serei julgado. Na medida que eu te julgar, eu serei julgado. Deus não te autoriza a julgar, exceto profecia. Julgue as profecias. Querido, para de correr atrás das coisas erradas, que isso está travando a tua vida. Olha só, 1 João capítulo 4, versículo 1, amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se o espírito são de Deus ou não, porque já muitos falsos profetas se têm levantado neste mundo. A Bíblia diz que eu posso julgar a profecia. Pastor, se eu creio em profecia, deixa eu te explicar uma coisa. Eu nunca corri atrás, eu nunca fui atrás, eu não vou atrás. Por quê? Porque se Deus quer falar comigo, Ele fala e Ele manda aonde eu estiver. Eu posso estar enterrado 7 palmos debaixo da terra. O profeta descobre, desenterra, me arranca pelo colarinho e diz, assim diz o Senhor. Eu nunca me esqueço, eu comecei a vender para redes de supermercado, e era bem no início, passando uma dificuldade, e eu fui atender um supermercado em Goiânia, eu nem era casado, e eu estava, gerente me dando um chá de cadeira, aí eu decidi caminhar pelo supermercado, estava passando no meio de uma gôndola, toca meu telefone, celular, sabe aquele tijolo que você faz, clac, clac, pum, levanta a antena, pá, pá, uá. Mas aí a hora que eu abri, estava 0000000. Falei, coisa estranha, eu falei, alô, aí a voz era com eco, sabe? Mas, eu disse, sim, tem uma palavra de Deus para você. Esse lugar aonde você está, aonde tudo está travado, o Senhor diz que hoje mesmo Ele vai abrir. E nesse lugar aonde você está, começa um novo tempo.
E o Senhor vai abrir portas e você vai entrar em um outro tempo aonde haverá crescimento financeiro nos teus negócios. O Senhor trará a provisão para que tudo seja pago. E começou, meu querido, aquele supermercado arreganhou de um jeito as portas, era o Carrefour, que eu passei a vender para todos os supermercados Carrefour eu estava tentando vender para o de Goiânia, eu passei a vender para todos do Brasil. Eu disse, por que a voz está ruim assim? Ele disse, porque é de madrugada, estou do outro lado do mundo, e essa madrugada Deus me acordou para falar com você. Eu viajei com a Eliana para a China, fuso horário, 12 horas, era 2 horas da manhã, acordamos. Aí eu sentei numa cadeira assim no quarto, fui ler a Bíblia, aí ela foi abrir mala e guardar roupa, pendurar roupa e tal. De repente começa a tocar meu celular, eu olho, Rony Oliveira. Eu disse, alô, e aí, querido? Ele disse, Mai, como é que você está? Tudo bem, meu querido, eu tenho uma palavra de Deus para você. Nesse lugar aonde você está, neste país, Deus te levou aí para fazer isso. Na sua volta vai acontecer isso. E Deus no próximo ano e no outro fará isso. Data, hora, dia, nome, lugar. Não é eu sou Deus. Está passando por algo, eu estou vendo. Que balela é essa? Isso não é profecia, não. Ele terminou de falar, eu falei, meu querido, você tem ideia onde eu estou? Ele falou, não tenho a mínima ideia. Eu falei, estou na China. Ele falou, e eu estou em Nova York, na Times Square, passeando. Deus diz, pega o telefone e liga para o Michael. Tu está entendendo o que eu estou te dizendo? Se eu creio, é lógico que eu creio, mas eu creio em algo. Que todo domingo à noite na minha igreja, Deus levanta um ungido que Ele escolheu e colocou como autoridade sobre a minha vida. E a palavra que Ele libera da Bíblia é palavra profética sobre a minha vida. E essa palavra será portas abertas, céus destravados, e aquilo que sai e flui do altar se cumprirá na minha vida. Meu Deus, alguém está entendendo isso? É um bando de gente indo na casa da irmã Mariquinha, separada, divorciada, falida, os filhos nas drogas. Não, meu filho, vai ler Bíblia. Isso está travando a vida de muita gente. Vamos embora, senão daqui a pouco não sobra ninguém na igreja. 6º, jejum. Gente, é tanta crendice dentro da igreja que as pessoas vão passando de geração em geração que é assustador. Umas crendices sem pé e nem cabeça. O que eu ouço de gente falando assim, vou fazer o jejum de Daniel. O que é jejum de Daniel? 21 dias, frutas, legumes. Meu filho, o nome disso é dieta. Nutricionista faz isso para você emagrecer, perder a pança, os culotes. Pastor, me mostra na Bíblia onde é que está isso. Daniel, porque as carnes eram sacrificadas a deuses, e ele conhecia a palavra que diz que nós não podemos comer carne sacrificada. Apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ratifica 3 coisas: não comer sangue, não comer alimento sacrificado a ídolos e não ter relação sexual ilícita. Apóstolo Paulo ratifica essas 3 coisas. Daniel, sabendo disso, ele diz, carne sacrificada eu não como, vou comer só fruta e verdura. E não foi 21 dias, não sei de onde tiraram isso. Isso é fábula de véia caduca. A Bíblia diz que ele ficou 3 anos fazendo isso. Vai lá, faz para tu ver. Quero ver se tu é tão espiritual desse jeito. 3 anos. Isso não tem nada a ver com jejum. Jejum é se abster de alimento, se abster de uma refeição, com um propósito, buscar a Deus, se consagrar e santificar. O cara faz jejum de manhã, não come, vai para a empresa, não ora, fica olhando para as pernas da secretária. Isso tem nada a ver com jejum, meu filho. Nada a ver com jejum. O nome disso, jejum intermitente, é para você emagrecer. Isso não é jejum espiritual. Jejum espiritual, você abstém de uma refeição para orar, para jejuar,
para estar diante de Deus, para adorar, para ler a palavra. A Bíblia diz que existem poderes das trevas que só são dissipados através de jejum e oração. Só através de jejum e oração. 7, oração. Meu Pai do céu. Tem gente que está me ouvindo e vai dizer assim: pastor, eu não sou crente não tem problema, final do culto eu vou fazer apelo, você aceita Jesus, começa a vida cristã hoje e vai ter vitória na tua vida, não preocupa, Deus vai te dar uma oportunidade. Oração. As pessoas acham que oração é lamentação. Quanto mais tempo você ficar diante de Deus, chorando e reclamando, aí sim, isso é oração. Meu filho, lembra quando o Bolsonaro levou uma facada? Foi para o hospital? Ficou em silêncio e ganhou a eleição? Eu não estou dizendo que tu precisa de uma facada, mas se Deus calasse tua boca e você parasse de fazer essas orações de bobagem, você ia ter mais vitória na tua vida. É um povo fazendo uma oração de lamentação, uma oração de murmuração, uma oração de reclamação, uma oração de sobrevivência. Conhece a oração de sobrevivência? Senhor, não tem dinheiro para pagar o aluguel. Senhor, faz um milagre, Deus. Eu vou fazer campanha quinta-feira no culto da vitória, Senhor. Aí Deus faz um milagre, aparece alguém, bate na porta: olha, estava passando na rua, senti uma coisa, vim trazer um dinheiro para você, você pega o dinheiro certinho do aluguel. É oração, sim ou não? Sim ou não? Deus respondeu, sim ou não? Sim. Você pode até contar testemunho na igreja. Dia 1º, Senhor, esse mês eu preciso do aluguel, porque eu não tenho dinheiro. Isso é oração de sobrevivência. Em vez de ficar pedindo para completar o dinheiro do aluguel todos os meses, ora, Senhor, me dá uma casa quitada e dinheiro para ajudar os meus irmãos ainda a comprar uma casa própria. Não sai um amém, né? Você sabe por quê? Não precisa fazer amém agora. Não, agora não precisa. Aquela hora que era a hora, agora não precisa. Você sabe por que não sai um amém? Porque tu não acredita nisso. Porque tu, sabe o que está na tua cabeça? Mas se eu não tenho dinheiro nem para pagar o aluguel, como é que eu vou pedir uma casa quitada? Se você tivesse dinheiro, você comprava a casa, você não precisava orar. Você vai orar porque você não tem dinheiro. Tudo que pedir, eu preciso ler. Tudo que pedir em oração. João capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e será concedido. Pare de fazer a oração de sobrevivência. É a oração que Deus faz. Você precisa orar de novo, para Deus fazer de novo, para você orar de novo, para Deus fazer de novo. Para com isso. Você sabe por que você não tem coragem de dizer: Senhor, eu estou sem dinheiro para pagar o aluguel, mas me dá uma casa quitada e ainda me dá condição financeira de ajudar meus irmãos a comprar a casa deles? É porque você não crê. É porque você não confia. É porque você não entende o poder da oração. A oração é a comunicação transcendental entre o ser humano e o Deus Todo-Poderoso. E ele ainda diz, não, você precisa ler esse versículo comigo, vamos lá, me ajuda. Diga: se eu permanecer nele e a palavra dele permanecer em mim, eu pedirei o que quiser. Mas é o que quiser mesmo, e ele me dará. Oh, meu Pai do céu. Você sabe por que a tua vida não rompe, você não tem vitória? Porque você não sabe orar, porque você não sabe jejuar, porque você não entende o que é palavra profética. Deus pode usar alguém para trazer uma palavra profética para você? Claro que pode. Mas Deus levanta homens ungidos para profetizar toda semana, e você não dá valor, porque você não dá valor naquela palavra que Deus libera todo domingo. É por isso que Deus não fala com você de outra forma. Querido, quando você entender o poder da oração, quando você entender o significado do jejum, nada nessa terra será impossível para a sua vida. Quer que eu te ensine a orar?
Não, só uma pessoa, depois você me procura e eu te ensino. Deixa, vamos para o próximo ponto. Filho, quer que eu te ensine a orar? Ore a palavra. Olha o versículo que eu disse. Na minha boca há poder de vida e morte. Aquele que sabe usar, declarando palavras de vida, comerá dos seus frutos, terá resultados daquilo que você declara. Eu vou te ensinar a orar. Levanta a mão e repete a oração comigo. Diga: Deus, eu creio em Ti e na Tua palavra. Tua palavra diz que se eu creio em Ti, toda a minha casa será salva. Te agradeço, porque todos, a partir de agora, já estão salvos. Eu creio na Tua palavra, e ela declara que o Senhor me colocará por cabeça e não por cauda. Estarei por cima e não por baixo. Emprestarei, mas não tomarei emprestado. Eu creio que a Tua palavra declara que o Senhor zela por ela, para que ela se cumpra. Tua palavra declara: pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado. Agora eu declaro: estou curado. E o Senhor declara que o Senhor me mostrará tesouros escondidos, riquezas encobertas. A partir de agora, essa palavra se cumprirá na minha vida, e o Senhor fará ela se cumprir. Eu creio e eu oro em concordância com os meus irmãos. Tua palavra diz: se houver concordância, tudo que eu pedir, o Senhor me dará. Eu tomo posse, antes de sair dessa igreja, de cada vitória, em nome de Jesus. Ah, meu Deus do céu. Alguns anos atrás, um espírito que não era de Deus, e acho até maldade dizer que era um espírito de porco, porque porco ainda é gostoso, deve ser um espírito do inferno mesmo, e não um espírito de porco. Eu estava no meu frigorífico, e passando uma situação ali, começo de vida, começo de negócio, e essa pessoa vem, esse profeta, e senta na minha frente, e diz: tem uma palavra de Deus para você. As coisas estão difíceis. Deus me diz que é como um rio, assim, à margem de 2 rios. Vão piorar, e vai se estreitar assim, ó. Que eu lembro direitinho do infeliz na minha frente, que quase vai encostar. Meu filho, depois daquele dia, pensa numa coisa que estava ruim e piorou. Mas piorou. E foi piorando. Meu Deus do céu. Mas não tinha. Nunca me esqueço, uma madrugada, eu orando, oração de sobrevivência, oração de murmuração. Aí eu ainda digo uma bobagem, digo assim: bem que o Senhor disse através daquele profeta. Nunca me esqueço. Eu ouvi Deus dizendo assim: e quem disse que eu disse? Eu levantei. Eu disse: aonde está na Bíblia que Deus quer que eu passe dificuldade, problema, vergonha, humilhação? No mundo eu vou ter problemas, mas é para eu ter bom ânimo, porque eu vou vencer. Aonde está na Bíblia? E aí vem a outra fábula de véia caduca. Deus está tratando. Pelo amor de Deus, mas tu é tão ruim, tão burro assim, que precisa passar 50 anos de tratamento? Meu querido, eu creio em Deus, eu obedeço Ele, basta Ele falar comigo, eu já mudo agora. Isso é fantasia. E naquele dia eu levantei, e eu mudei minha oração, e as coisas viraram.
mas viraram imediatamente. Eu nunca mais recebi aquela pessoa. Ah, pastor, o senhor ficou de mal, Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. Não, eu apenas não vou receber, e eu tenho o direito de receber quem eu quiser, alguém que é boca do inferno. E passou tempo. Um dia, o espírito das trevas muda para outro país, telefona para minha santa mãezinha e diz que queria falar comigo. E minha santa mãezinha, meu filho, atende. Mãe, não vou atender. Meu filho, ele disse, tem uma palavra de Deus para você. Mãe, olha, eu vou te falar uma coisa, não vou atender. Ah, é mãe, né? Eu falei, tá, mãe, vou atender. Aí toca meu telefone. E aí, varão, porque eles são muito espirituais, eles têm uma linguagem assim, né, que eu vou te falar. E aí, varão, tudo em paz? Tudo em paz. Estou morando na Suíça, Deus te abençoe. Tem uma palavra de Deus para você. Pode falar. O Senhor diz que você está andando como em uma calçada e do teu lado existe um muro muito alto, muito alto. E ele cai sobre você. Eu falei, cai em cima da tua mãe, infeliz. Agora pergunta, você acha que eu falei isso para o profeta? Sim ou não? Ai, Rafael, responde. É lógico que eu falei. Ei, da minha boca há poder de vida e morte. Aquele espírito das trevas entrou, e a Bíblia diz, eu acabei de ler, que você precisa julgar a profecia e medir o espírito. E eu já sabia que ali havia um espírito contrário. Aquele espírito contrário entrou, liberou uma palavra de morte. Eu tomei posse e atravessei um deserto desnecessário. Agora aquele espírito, minha vida está boa. Eu falei, cai em cima da tua mãe. Eu não estou andando em calçada, não tem muro. Eu estou correndo, eu estou voando. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Ei, você não sabe quem é o meu Deus. Cala a tua boca e eu rejeito a tua palavra. Você acha que eu fiz isso? É lógico que eu fiz. Você sabe por que eu fiz? Eu sou uma pessoa quase educada. Eu sou uma pessoa quase gentil. Mas eu conheço a palavra de Deus. Você não vai entrar onde eu estou e liberar uma palavra de desgraça e destruição, e eu vou ficar constrangido. Eu sei quem é meu Deus, e eu sei como Ele opera e como Ele age. Eu conheço o poder da oração, eu conheço o poder do jejum, eu conheço o poder de declarar uma palavra, eu conheço o poder de uma profecia. Eu sei que a profecia, ela exorta, ela consola e ela edifica. Deus não vai me dizer que um muro vai cair na minha cabeça, que o rio vai se estreitar. Ele pode me exortar e em seguida Ele vai me consolar e depois Ele vai me edificar. Querido, você precisa entender os princípios básicos da palavra de Deus. Você acredita que toda a igreja, esse é o último ponto, já vou terminar, é de Deus? Não, não é. Existem igrejas evangélicas fundadas sobre princípios satânicos. Ah, pastor, que isso? Que isso o quê? Rebelde, sai, vai ali, abre uma igreja, se auto-intitula pastor. Não, mas aí é porque na igreja dele tinha um pastor, então ele se auto-intitula bispo, ou apóstolo, vice-deus, coach de querubim. Não, porque tem uns que eu vou te falar. Daqui uns dias vai nascer um título pai de Deus. É porque você tem que ser maior que o outro. Aí funda uma igreja debaixo de um princípio satânico, rebelião, rebeldia. Pastor, mas naquela igreja o povo está sendo curado, o povo está sendo salvo. Ei, você não conhece a Bíblia.
A Bíblia diz que haverá um dia que pessoas chegarão diante de Deus e dirão assim: Senhor, curamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, ressuscitamos mortos. E Deus dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Deus opera na vida das pessoas pela fé dela e pela misericórdia de Deus, mas não porque aquele lugar é de Deus. É gente que não sabe orar, é gente que não sabe jejuar, é gente que declara a semana inteira palavras destrutivas. São pessoas buscando coisas erradas e travando a sua própria vida. Querido, esses 2 dias, domingo passado e esse, eu tenho falado sobre crenças e crendices que você aprende dentro da igreja, mas está travando a tua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus, e eu não estou profetizando, eu estou dizendo que é verdade, que essas coisas que você vai aprender e eliminar da tua vida, vai destravar sua vida essa semana de tal forma, que no próximo domingo você vai entrar voando nessa igreja e declarando: foi a semana de maior milagre, resposta de Deus, que eu ouvi Deus falar comigo. Foi a semana que Deus mais realizou coisas na minha vida. Se é para alguém essa palavra, se coloca de pé. Quero orar por você.